E esse é sem dúvidas o assunto da semana. Felipe Massa pode finalmente ser declarado campeão de 2008 depois de 16 anos. A polêmica do Cashgate voltou à tona e o processo pode mudar a história da Fórmula 1. Será que a FIA vai aceitar reescrever o passado? Vamos entender essa novela agora. Primeiro precisamos lembrar do Cashgate, que aconteceu no circuito de Marina Bay em Singapura no ano de 2008. A Renault F1 Team naquele fim de semana, a Ferrari de Felipe Massa e a McLaren de Lewis Hamilton estavam disputando o título ponto a ponto. Alonso largou apenas em 15º lugar e tinha poucas chances de vencer, então algo minimamente suspeito aconteceu. O plano sujo da Renault envolvia Flavio Briatore, chefe da Renault na época, Pat Symonds, o diretor técnico, e Nelson Piquet Jr., segundo piloto da Renault. Eles elaboraram uma estratégia secreta. Alonso faria um pit stop antecipado e logo depois Nelson Piquet bateria de propósito na curva 17, em um ponto onde não havia guindastes para remoção rápida do carro. Isso garantiria a entrada do safety car no momento perfeito para Alonso, que já tendo parado assumiria a liderança da corrida. E foi exatamente isso que aconteceu. Alonso, que estava muito atrás, ganhou várias posições de graça. Massa, que liderava a corrida, parou nos boxes durante o safety car, mas um erro na liberação do combustível, porque a mangueira ficou presa, destruiu a sua corrida. Bem boxes da Ferrari com Massa, hein? Hamilton conseguiu marcar bons pontos e aquele resultado foi crucial para o desfecho do campeonato. No fim, Alonso venceu a corrida e Massa saiu sem ponto nenhum, e o brasileiro acabou perdendo o título de 2008 para Hamilton por apenas um ponto. No ano seguinte, Nelson Piquet foi demitido da Renault e, como vingança, revelou toda a farsa para a FIA. A bomba estourou. A FIA investigou e confirmou que a batida foi intencional. Briatore e Symonds foram banidos do esporte e a Renault quase foi expulsa da Fórmula 1. Alonso disse que não sabia de nada e saiu ileso da punição. No entanto, o resultado da corrida não foi alterado e Massa continuou sem o título. E um detalhe é que Briatore pouco tempo depois voltou à Fórmula 1, inclusive hoje está lá na Williams, doidinho para colocar as mãos no menino Colapinto. Mas por que esse caso voltou à tona agora? Felipe Massa soube que a Fórmula 1 e a FIA tinham conhecimento do escândalo ainda em 2008, mas decidiram abafar para não manchar a temporada. Agora, ele abriu um processo judicial que quer reverter o resultado. E recentemente tivemos avanços significativos na justiça sobre o processo de Felipe Massa referente ao título de 2008. A justiça inglesa, na divisão de King's Bench da Corte Superior de Londres, agendou as primeiras audiências para o dia 28 e 31 de outubro de 2025. Esse movimento é crucial, pois reabre a análise dos fatos ocorridos em Singapura, colocando em evidência as irregularidades que afetaram a corrida. Os advogados de Massa enviaram preservation notices a diversos envolvidos, incluindo Flavio Briatore, a Renault, que é a atual Alpine, e a Ferrari. Essa medida visa garantir que todos os documentos e evidências relacionados ao caso sejam preservados, impedindo qualquer alteração ou destruição que possa comprometer a investigação. E geralmente é nesses momentos que acontecem os incêndios misteriosos, mas vamos torcer para que não. Com o reexame do caso, novas evidências e depoimentos podem vir à tona, que abre uma possibilidade de reinterpretação dos eventos de 2008. Se comprovadas irregularidades, isso não só mudará o resultado daquela corrida, mas também reescreve um capítulo polêmico da história da Fórmula 1. Esses avanços trazem à tona uma discussão sobre justiça e transparência no automobilismo. A possibilidade de corrigir um erro que prejudicou Felipe Massa há 16 anos tem repercussão não apenas para ele, mas para toda uma comunidade da Fórmula 1. Esses desenvolvimentos mostram que o processo ainda está ativo e que a busca por justiça pode finalmente trazer respostas sobre um dos maiores escândalos da história do esporte. Fique atento para as próximas atualizações e não perca nenhum detalhe desse caso que promete abalar as estruturas da Fórmula 1. Mas se o GP de Singapura fosse anulado, as consequências para o campeonato e para a Fórmula 1 seriam gigantescos. Vamos analisar os principais impactos dessa possibilidade. O maior impacto seria na tabela do campeonato. Se Singapura fosse anulado, Massa ganharia o título de 2008, pois perderia 0 pontos naquela corrida, enquanto Lewis Hamilton teria 6 pontos a menos. Com isso, Massa, que ficou 1 ponto atrás de Hamilton no campeonato, superaria o inglês e seria 16 anos depois declarado campeão mundial de 2008. Mas tem um detalhe, essa decisão poderia abrir precedente jurídico.
e outros títulos também poderiam ser questionados. Se a FIA aceitar anular um GP 16 anos depois, isso abriria um precedente enorme para que os pilotos questionassem títulos passados. Imagine aí se Prost pedisse revisão de 89 ou se Timo Glock fosse chamado para explicar o GP do Brasil de 2008. O caos jurídico poderia ser enorme. Sem contar que essa decisão colocaria a reputação da Fórmula 1 em risco. A Fórmula 1 sempre resistiu a mudar resultados históricos para evitar descredibilizar o esporte. Se a FIA cedesse agora, muitos poderiam argumentar que outras polêmicas também deveriam ser reavaliadas, o que poderia manchar a credibilidade da categoria. Mas como a FIA poderia resolver isso sem causar um caos na Fórmula 1? Eles têm algumas opções: anular apenas os resultados da Renault, mantendo os pontos de Hamilton e Massa, mas desclassificando Alonso. Eles podem anular a corrida inteira, removendo os pontos de todos os pilotos e mudando completamente o campeonato, ou fazer o que eu acredito que é o que vai acontecer: deixar tudo como tá e alegar que o prazo para recorrer já expirou. Mas Briatore e Alonso seriam punidos? Flávio Briatore já foi punido da Fórmula 1, embora tenha voltado anos depois, mas Fernando Alonso sempre negou envolvimento no escândalo. Se novas provas surgissem, ele poderia sofrer alguma sanção, mas isso seria muito difícil de acontecer. Mas agora eu quero saber o que você acha. A FIA deveria anular o GP e dar o título para o Massa, ou deixar tudo como tá? Aliás, você acha que ganhar um título mundial na justiça tem a mesma emoção de ganhar nas pistas? Já deixa aqui nos comentários, não esquece de se inscrever no Paddock 360 e nos vemos no próximo vídeo.